Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos, nesse primeiro domingo da Quaresma, a Igreja coloca para a nossa meditação o combate de Jesus contra o demônio, que também é o nosso combate, o grande inimigo da nossa alma. Por isso a Sagrada Escritura nos ensina que o demônio, ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio, ele quer a morte da nossa alma. Ele quer a nossa condenação. Ele tem essa revolta contra Deus. Por isso ele quer a nossa perdição. Mas Jesus, sendo humilde enquanto homem, ele quis passar também pelas tentações no deserto. Antes da sua vida pública, da pregação do reino, Jesus passou 40 dias no deserto, fazendo jejum, oração, para poder abraçar bem a vontade do Pai, cumprindo bem os planos do Pai. E Jesus ali foi tentado. Ele, enquanto homem, ele tinha as fragilidades humanas. Por isso, Jesus mostrando para nós, é possível sim vencer o demônio. É possível sim vencer as tentações. Não ser seduzido. Não fazer morrer a graça de Deus no seu coração pelo demônio. É possível, com Cristo, na sua luz, na sua graça, vencer o demônio. Porque o demônio é esperto, amados irmãos, como ele quer a nossa perdição, então ele vai usar o nosso ponto fraco, Ele faz um estudo sobre nós. Aliás, hoje o demônio não precisa nem estudar muito o ser humano, né? Porque o ser humano tem tanta maldade, tantos prazeres carnais e tudo isso. Basta olhar para as atitudes, não precisa estudar tanto. Mas o demônio faz isso. O demônio olhou para Jesus, o demônio queria ter certeza se Jesus era ou não o Filho de Deus, por isso ele vai ao deserto tentar Jesus. Mas o primeiro ponto fraco de Jesus, ele estudou Jesus, não, ele está ali já há 40 dias fazendo jejum, então ele está com fome. Aí o demônio faz a sugestão, transforma essas pedras aí em pães, se eu está com fome. Acaba logo com essa história de penitência, de jejum, de oração, coma aí os pães, vai morrer de fome. O demônio usa o ponto fraco, ele faz um estudo, ele olha, analisa e usa esse ponto fraco de Jesus. É evidente que Jesus não cai na tentação, e o demônio faz isso com a gente. Basta olharmos para a nossa atualidade, por exemplo, o marketing, os marqueteiros. O demônio está sempre ao lado dos marqueteiros. Ele vai analisando, o ser humano gosta de promiscuidade, o ser humano gosta de coisa baixa, o ser humano tem essa tendência para o sensualismo, aquilo que é sensual, então vamos produzir esse tipo de coisa. E aí a pessoa cai na fisgada do demônio. As empresas, você acha que as empresas não analisam o ser humano, não faz uma análise? Claro, hoje não precisa nem mais disso. Mas a empresa analisa o que o ser humano mais quer, o que ele mais gosta, o que ele vai consumir mais, curtir mais, aquele aplicativo ali vai dar mais certo, vai dar mais dinheiro para nós. Aí as empresas vão, o marqueteiro vai montando tudo e propõe para você. A primeira tentação de Jesus foi a carne. Jesus poderia ali ter transformado os pães para se alimentar, se saciar, e essa é a nossa primeira tentação, a tentação da carne. E o demônio estuda, ele trabalha através das empresas, dos marqueteiros, justamente para dar aquilo que você quer. Claro, gente, nem todo mundo aqui aceita essas propostas do mundo, mas para a gente ter esse alerta no nosso coração, saber que o mundo é assim. A mulher gosta de ser notada, ela gosta de ser vista, então tem uma inclinação para aquilo que é sensual, para chamar atenção, então vamos produzir esse tipo de corte de roupa, esse tipo de costura de veste, que a mulher vai sair desfilando por aí, vai amar, vai gastar o seu dinheiro todo naquela roupa, vai investir naquela roupa, e ela vai amar aquilo ali. Você acha que as empresas não estudam? Você acha que o demônio não está por trás de tudo? Produzindo aquilo que você vai cair, aquilo que você gosta, aquilo que é mais sensual, aquilo que é mais baixo, o mundo te oferece. E é o demônio por trás.
E aí quando você curte aquele conteúdo, quando você baixa o aplicativo, quando você visualiza, quando você está dando dinheiro para essas empresas, para elas fabricarem mais ainda aquele conteúdo, aquela veste, aquela roupa indecente que você usa. As empresas estão cada vez mais lucrando e produzindo mais o pecado e vendendo o pecado para você. É assim que acontece, porque o demônio sabe o ponto fraco do ser humano. Não é isso? A gente olhando para o carnaval hoje. O que é o carnaval hoje? Não é mais aquela cultura de o adeus à carne, porque vai entrar a quaresma, penitência, então vamos dar o adeus à carne. Pelo contrário, agora é mais carne, mais prazeres, mais sensualismo. E depois, claro, as notícias após o carnaval é tudo assim: fulano traiu ciclano, fulano brigou, morte em tal município, houve morte no carnaval, briga, intriga, traições. Porque o ser humano, ele gosta de coisa baixa, ele gosta de se rebaixar a nível de bicho. E aí as empresas, os blocos de carnaval vão fazer as fantasias de modo que possa atrair pela sensualidade, talvez até zombando da nossa fé, aqueles blocos que zombam da nossa fé, porque atrai um público maior, aquele público ignorante e baixo, que quer somente a sensualidade, o pecado. E aí vem a proposta, o demônio fez isso com Jesus, é a proposta da carne. E aí é o primeiro pecado que muitas vezes a gente cai. Ah, mas não tem nada a ver aquela roupa, aquela veste. Foi proposta para isso, para você se sensualizar. Claro, uma mulher de valor jamais vai caindo nesses golpes. Um rapaz de valor, um pai de família jamais vai caindo. Mas existe para isso. Para você sair aí na rua desfilando e ser como um bicho, ser vista como um objeto. A mulher muitas vezes hoje é vista aí na rua como um objeto, não mais como uma mulher de valor, de respeito, talvez de mãe de família, de esposa. Porque o ser humano tem essa tendência de buscar aquilo que é mais baixo, aquilo que é mais promíscuo, aquilo que é mais sensual. E aí o demônio vai trabalhando com os marqueteiros, é o marketing, é um aplicativo ali, é um site aqui, outra coisa ali, e as pessoas vão caindo. Então, amados irmãos, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de tentação. E aí o demônio foi derrotado por Jesus nessa tentação da carne, porque Jesus fala taxativo para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus não dialoga com o demônio. E aí depois o demônio tem uma segunda tentação. O demônio leva Jesus no pináculo do templo, aquele muro alto, leva lá, mostra para Jesus: pode pular daí, não está escrito na Sagrada Escritura? Se eu pular daí, os anjos virão e vão carregar o Senhor no colo. Essa é a ilusão do pecado, é outra tentação que nós temos. É a aventura do pecado, é os delírios humanos. Eu vou me aventurar nesse pecado, depois eu resolvo, é só uma confissão ali com o padre, eu resolvo tudo. Depois a minha mãe, o meu pai, depois eles me ajudam. Mas aí a pessoa vai para o pecado, e às vezes vai cair num abismo tão fundo, que às vezes demora machucar, cair nas pedras, mas a pessoa está caindo. É um abismo, é um buraco. E não vai ter anjo para te segurar no colo. Isso é o delírio humano, achar que eu vou me aventurar no pecado, aí depois a moça vive mal o namoro, engravida, traz os filhos para dentro de casa, os pais têm que arcar com a consequência, e tudo isso é uma aventura, um delírio, mas ela vai cair na pedra. Não tem anjo, não vai cair um anjo do céu diante desse abismo para te segurar no colo, para você cair como uma princesa, como um príncipe, lá no chão, sem se machucar, sem derramar sangue, sem se quebrar todo. Pelo contrário, o demônio ele manda você pular, mas lá embaixo tem as pedras, você vai se machucar. O pecado tem consequências, e às vezes é um caminho sem volta. Às vezes a pessoa mancha a sua história, a sua vida, e às vezes para ter volta é muito difícil, é muito doloroso, porque o buraco é profundo, e machucam muito. Então não tem essa fantasia, essa ilusão de que tudo vai ser resolvido com apenas um piscar de olhos. Não. O demônio manda você pular, mas depois não tem anjo para te carregar no colo, tem pedra no fundo do poço. Você vai se machucar, você vai se quebrar todo.
porque é assim que o demônio faz. Nós devemos ter cuidado nesse ponto, porque o nosso orgulho faz pensar diferente. Por que ouvir meu pai, minha mãe? Por que fazer isso, aquilo? Não, eu resolvo depois, eu consigo sem Deus, eu dou um jeito depois. Hoje tem essa ideologia do mundo feminista, que prega justamente isso, a mulher empoderada. Não, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, não tem regra mais, não tem lei, meu corpo, minhas regras. E aí pula no abismo. Aí depois o que tem lá embaixo? As pedras, a pessoa se machuca. Cadê a postura de mulher? Cadê a postura de um rapaz para ser pai, para ser mãe? Porque ela pulou nesse abismo, está toda quebrada. É difícil se levantar depois. É difícil sair desse poço. Mas é o delírio, é a ilusão humana de que isso é bom, de que vai ser maravilhoso pular do pináculo e caindo, voando. Quem tem asa são os anjos para lá, a gente não, a gente vai se machucar. O demônio quer fazer isso com você. E é claro, depois que você se quebrar todo, estar lá nas pedras, aí é fácil do demônio te carregar para onde ele quer. Então a gente tem que ter cuidado, ter humildade. E aí nosso Senhor vai falar para o demônio: só a Deus não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o demônio se afasta. E o demônio vem de novo, ele é insistente. Aí leva Jesus diante de um monte: tudo isso te darei. O demônio também faz isso com a gente. Tudo isso te darei, você vai ser mais feliz, você vai ter isso, vai ter aquilo, cheio de projetos, cheio de coisas. As ilusões do mundo. Mas depois, é claro, o demônio tem a segunda parte, que o demônio fala para Jesus: tudo isso te dareis, mas se o Senhor estiver aqui agora, aos meus pés, prostrado, me adorar. O demônio quer isso, arrastar a gente como um cachorrinho, como um cão, que a gente seja escravo dele. É isso que ele quer. E é claro, Jesus fala para ele: só a Deus adorarás. Mas Jesus, ele é firme, é convicto, justamente que ele estava preparado pela penitência e pela oração. Jesus vence o demônio. E é claro, o demônio é derrotado nas 3 vezes e humilhado diante de Jesus. Aí sim vieram depois os anjos servir Jesus. Aquela pessoa que corresponde com a graça de Deus, que diz não ao demônio, aí sim ela vai ser bem servida por Deus, porque ela correspondeu, ela abriu seu coração para Deus, ela fez por onde. Aí os anjos sim virão, mas aquela pessoa que deu as costas para Deus, pulou do precipício, não tem anjo para socorrer. Tem para aqueles que mantiveram a sua fé, a sua convicção, que venceram as tentações. Portanto, amados irmãos, a grande lição é justamente esta: com Cristo a gente pode vencer o demônio, com a nossa fé, vivendo os mandamentos da lei de Deus, vivendo a doutrina de Jesus, na sua luz, na sua graça, e não dialogando com o demônio, mas falando para ele sempre não, eu não quero, eu não posso, vai afetar a minha vida, afetar o meu próximo, afetar o meu namoro, afetar o meu casamento. Que tenhamos essa firmeza, essa convicção de fé, amados irmãos, diante do demônio, que possamos com a nossa vida de fé, de oração, de penitência, possamos nessa quaresma envergonhar o demônio, que o demônio possa sair diante de nós humilhado, que o demônio possa bater no peito: esse coração eu não consigo entrar, essa vida eu não consigo romper, que o demônio seja derrotado, humilhado, envergonhado diante da nossa vida, com a nossa fé, com a nossa convicção em Cristo. Amém.